Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão de escritórios de advocacia, planejamento estratégico e governança de sociedade de advogados há mais de 20 anos. Sou autora de 20 livros sobre gestão legal e esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados por todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu tenho a honra de conversar com Fred Didier, o grande nome do processo civil brasileiro. Ele é advogado, professor titular da Faculdade de Direito da UFBA e sócio fundador da banca Didier, Sodré e Rosa Advogados, com sede em Salvador, Bahia e unidades em São Paulo e Rio. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a científica especialmente, o Didier Sodré e Rosa e o futuro da sociedade de advogados. Fred, que honra ter você aqui no nosso Papo de Sócios. A gente já se acompanha há muito tempo, mas com certeza tem muita coisa que talvez você vai contar aqui que nem eu conheço. E para quem está nos assistindo, eu acho que é sempre muito importante falar das histórias, o que trouxe um advogado até aqui, da tua envergadura, e que as pessoas olham hoje e falam: Nossa, Fred Didier já nasceu assim, já aconteceu assim. Então a ideia é a gente tentar desconstruir um pouco isso e falar assim: tá, teve bastante trabalho aí no meio do caminho. Seja bem-vindo, meu caro. Minha querida, prazer enorme estar aqui com você. Você sabe quanto eu gosto de você e quanto você foi é, importante para o nosso escritório. Você nos ajudou no momento de virada do escritório e o seu legado nos acompanha até hoje. Então, é sempre um prazer. Tudo que você me chamar, eu venho. Ah, eu fico feliz, porque é isso. A gente vai fazendo parte da vida um do outro, né? E vai somando um para cá, outro para lá, e eu fico assim honradíssima, porque vocês são, além de um escritório que eu respeito muito, pessoas muito queridas, assim, que realmente que é bom que eu falo, gente, eu gosto de chamar gente para estar comigo no papo de sócio, que eu gosto de conversar. E uma coisa que eu sempre falo para os meus convidados aqui, que é bem isso na linha que eu estava trazendo, quem vê Fred Didier hoje, né, com uma reputação absurda dentro do direito brasileiro e com tudo que você já fez, talvez esqueça que Fred já deve ter sido um estagiário um dia lá atrás, né? Então, assim, o que eu queria queria que você iniciasse me contando como é que foi esse começo? Você era o direito desde sempre? Você teve dificuldade de escolha na época lá atrás? Suas decisões sobre estudos, você é um intelectual, então, e aí, estuda dentro de um planejamento? Como é que foi isso? Como é que é esse começo? A pergunta é muito boa. Veja, eu sou minha geração. Eu fiz vestibular em 92 para 93. Naquela época, sobretudo aqui em Salvador, e sobretudo com a educação que eu tive, eu sou de uma família de classe média, média um pouco mais por cima da média, assim, mas que sofreu muito com o Plano Collor em 1990. A, eu fui muito educado para ter segurança, para ter estabilidade. E não tinha muita opção. Ou eu fazia medicina, ou eu fazia engenharia, ou eu fazia direito. Por algumas características pessoais minhas, e mesmo sem saber exatamente o que é direito, eu optei por direito. Então, não houve uma grande racionalidade na escolha pelo direito. Até metade do curso, que foi em 95, eu entrei na faculdade em 93, em 95 eu já estava no quinto semestre. Até a metade do curso, eu ainda estava muito preso à minha adolescência. Eu ainda ecoava em mim a minha juventude da minha adolescência. Não estava muito imerso na faculdade. Em 95 aconteceu a virada e eu me transformei bastante ali. Eu já tinha começado a estudar mais e mais diferentemente no segundo ano de faculdade, por conta da influência do professor Paulo Modesto, me impactou bastante. Eu fui aluno da primeira turma dele. E aquilo foi um choque grande. Ele era muito jovem, trouxe um frescor que eu não estava vendo na faculdade, um frescor intelectual.
E aí, em 95, eu mergulhei mais e decidi que eu iria começar a entrar na vida adulta. Ali foi uma decisão. A partir de hoje, vou começar a entrar na vida adulta. E eu não queria ser advogado. É importante deixar claro isso. Eu queria, como eu disse, fui educado para ser funcionário público. E eu queria ser juiz. Minha meta era ser juiz. Então, eu fui estagiar na Justiça Federal de Salvador, aqui da Bahia, de Salvador, e estagiei até o final do meu curso. Quer dizer, eu estagiei do segundo semestre de 95 até concluir o curso em dezembro de 97. Portanto, eu só estagiei na Justiça Federal porque eu queria ser juiz. Tanto que logo depois que eu me formei, eu nem fiz o exame da OAB, porque isso não estava na minha perspectiva. Eu sabia que seria aberto um concurso para juiz logo em seguida e fui me preparar para isso. Comecei a dar aula, porque eu queria muito ser professor. Então, a primeira coisa que eu fiz pós-formado foi dar aula, me preparar para dar aula. E já dei aula muito, muito, muito rapidamente após a minha formatura. E aí eu estou nisso aí já há 27 anos dando aula. Abri o concurso para juiz logo em seguida. Eu fiz o concurso para juiz, passei na primeira fase, passei na segunda fase. Quando chegou na terceira fase, que era a fase que eu mais sabia, que era a fase de processo civil, matéria da qual eu já era professor, e, e exatamente aquilo que dizia respeito a toda a minha atuação como estagiário, porque era para fazer uma sentença civil, e eu só tinha feito isso na minha vida, porque eu estagiei com a juíza, a doutora Neuza Maria Alves da Silva. Eu perdi na fase da sentença civil. Aquilo foi um impacto muito grande para mim, por as mais variadas razões. As mais variadas razões foi um impacto enorme. E eu não tive, naquele momento, motivação, não tinha mais motivação para estudar para concurso, para juiz, estudar coisas de que eu não gostava, ou de que não me interessavam intelectualmente. E aí, um dia, inadvertidamente, eu estava aí na praia com a minha então namorada, hoje minha esposa, e com um amigo, um pouco mais novo do que eu, que era colega dela de faculdade, e foi colega de minha irmã de colégio, nós três só. A gente foi para a praia, e na praia eu assim, tive uma epifania e falei para Eduardo, vamos abrir o escritório? Eu chamo um colega de turma, nós dois já somos advogados, você chama um colega da sua turma, vocês estão no último ano da faculdade, a gente assina as peças e vai atrás dos clientes e vocês vão trabalhando até se formarem, vamos fazer esse escritório. Ele bora. Ele também tipo, ele pensava ser promotor. E aí a gente abre o escritório em 99, março de 99, a gente começa sem nenhum cliente, sem nada, totalmente inexperiente. Nem eu, nem ele, nem meu outro sócio, João Rosa, nenhum de nós tinha ascendência na advocacia, a gente não tinha em quem se mirar. Então, tudo era descoberto por nós, né? A gente descobria tudo. Descobriu o que fazer. Todo o caminho foi sendo construído caminhando, com os erros bizarros. Assim. A gente cometeu um erro logo no início, chega a ser engraçado de tão... Como é que pessoas adultas, inteligentes, cometem o erro que a gente cometeu, que foi a escolha da primeira sede do escritório. Nós escolhemos uma bodega, um lugar horrível, péssimo, péssimo, um negócio assim. Mas isso é uma coisa assustadora. Eu tenho, assim, realmente vergonha de olhar para trás e imaginar que eu tomei essa decisão de fazer isso. Tanto que a gente escolheu a sede em março, começamos a fazer as obras com o dinheiro que a gente tinha muito pouco dinheiro naquela época, muito pouco dinheiro. O capital social do escritório foi R$ 3.000, em vez de 99, R$ 3.000. E aí, em junho, a gente já teve que... Não, em maio, houve uma grande tempestade em Salvador, e o lugar era tão ruim que a esquadrilha era de madeira podre e o escritório foi inundado com a chuva. Aí a gente decidiu que tinha feito a escolha errada e resolvemos recomeçar. Aí a gente procurou uma sala num prédio que tinha acabado de inaugurar aqui em Salvador, e saímos. E em junho já entramos nessa nova sede, uma sala pequena, 40 metros quadrados, mas uma sala nova, um prédio novo, enfim. E A não gente ia alagar. não ia alagar, então já estava. Pelo menos. E para encurtar a história, para não ficar só nisso, naquele primeiro ano, 99, a gente começa a conseguir um cliente ali, um cliente acolá, faz uns serviços de ghostwriter para professores nossos, né? A gente era muito novo, então os professores mais antigos, Fred, minuta aí um agravo no instrumento para mim, aí dava um dinheiro para a gente. Tudo aquilo era dinheiro para a gente decidiu que a gente não tiraria nenhum dinheiro do escritório.
os três moravam com os pais e, portanto, não precisavam de nada para sobreviver, assim. Então, a gente decidiu que não tiraria dinheiro nenhum do escritório. Todo dinheiro que entrasse, a gente ia ficar investindo no escritório. Comprava um... Eu me lembro que a gente comprou em julho de 99, numa liquidação, a coleção da revista de processo, que estava aí da revista Direito do Consumidor. A gente conseguiu num livreiro bem barato, a gente queria montar a nossa biblioteca assim do escritório. Aí contratamos um estagiário, aí os clientes foram aparecendo, e aí contratava o estagiário, decorava um pouco melhor o escritório, contratava uma secretária, contratamos uma secretária em outubro daquele ano. Aí a coisa vai andando, 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 até que a gente faz uma apelação para esse professor amigo nosso que nos pediu, me dá essa apelação aqui. E ele nos deu, me lembro bem isso, dezembro de 99, ele nos deu R$ 5.000 por isso. Não sei quanto corresponde isso hoje, mas seria uns Não 50 era mil reais, pouco talvez. dinheiro, né? Não era Não, pouco não era dinheiro. Não era pouco 99, dinheiro. talvez Não, uns R$ 50.000 hoje. Talvez, talvez. não sei. Mas o que a gente, esses R$ 5.000, eu me lembro que veio um cheque do Itaú, eu fui descontar isso e peguei os R$ 5.000 e a gente comprou uma geladeira. Nunca esqueci disso. A gente comprou uma geladeira, porque a gente não tinha uma geladeira no escritório. E a gente queria tomar água gelada no escritório. E aí compramos Salvador uma é calor, geladeira. pelo amor de Deus, né? Não, mas veja que negócio interessante. Salvador tem tem um Instituto Cultural de Salvador, que é uma instituição cultural de Salvador, que é a Lavagem. Lavagem é uma instituição cultural de Salvador. E lavagem significa qualquer festa. Uma festa é uma lavagem. Houve uma transmutação de sentido da palavra. E aí a gente resolveu, nós três, fazer uma lavagem da geladeira do escritório. E aí nós três, para simbolizar uma espécie de assim, de conquista Um nossa, né? Era um momento. momento simbólico. E aí a gente pediu uma pizza. Esse momento foi muito marcante. A gente pediu uma pizza. Aí chegou a pizza. Quando chegou a pizza, cada um de nós ia pegar a sua parte para pagar a pizza. Quando algum de nós, eu não lembro quem foi, não sei se foi Eduardo ou foi João, fez assim, porra, o escritório podia pagar essa pizza pra gente. Nossa. E aí foi a primeira vez que a gente ganhou o dinheiro do escritório. Foi o escritório pagou essa pizza pra gente, Patrocinou a patrocinou a pizza da pizza. lavagem. Foi a primeira vez que a gente ganhou dinheiro do escritório. Em janeiro de 2000, isso aconteceu. Foi a primeira vez que a gente ganhou o dinheiro do escritório. Aí, a partir daí, as coisas foram entrando, a gente começou a criar um prolabore. E aí, 26 anos depois, estamos aqui com 380 pessoas trabalhando no escritório. Nossa, realmente assim, é um crescimento É, avassalador. Acho que quando eu passei por aí, vocês eram, sei lá, 70, talvez até menos. é menos, Quando 50. você, 2013, eu 12, acho que foi 2012, por aí. 12, Devia ter 30 pessoas no escritório. por aí. Sabe por quê? Porque na pandemia, me lembro bem, quando decretou assim a pandemia, a gente, quer ver, a pandemia ela é de 11 de março. De Uhum. 11 de março era uma quarta-feira. Aí o que é que acontece? Não sei o que, quinta, sexta, quando chega no sábado, dia 14 de março de 2020, eu recebo uma ligação do gabinete de um ministro do SCJ, para onde eu iria na segunda-feira, dia 16, dizendo assim, ó, Fred, não venha, porque vai estar tudo fechado aqui. Aí a gente, pô, tá tudo fechando, tudo fechando, fechando. Aí a gente decide, faz uma reunião do nosso conselho na segunda-feira, dia 16, e decide fechar o escritório no dia 18. Desmobilizar o escritório todo para jogar todo mundo para casa e cuidar das pessoas, né? Nesse dia a gente tinha 60 pessoas no escritório. Eu me lembro bem disso, 60 pessoas no escritório. No dia Então 18 era de bem março. menos, 10 É, anos antes, um pouco menos de 10 anos antes, oito anos antes. Então, assim, realmente para 300 e tantas pessoas hoje é uma empresa é grande. considerável, né? Considerável em termos não só de trabalho, mas de Recursos N humanos, né? problemas de gestão e questões e tudo mais, né? É. Volta um pouquinho na tua história, porque você tem, assim, a gente já teve uma aula sobre isso, você foi incrível na tua masterclass do MBA Internacional de Gestão da Baiana, onde você fala da advocacia científica e qual foi o teu momento ali? Foi o Código de Processo Civil? Como é que isso veio a acontecer, Fred? Foi natural? Já Aí, existia? Como é que foi isso? veja,
eu sempre gostei da atividade intelectual, Uhum. que é diferente da atividade de professor. As pessoas às vezes misturam, mas são coisas completamente diferentes. Você pode ter uma atividade intelectual intensa sem ser professor, e você pode ser professor sem ter uma atividade intelectual intensa. No meu caso, eu tinha as duas coisas. Eu tinha uma atividade de professor intensa, mas tinha uma atividade, sempre tive, e mantenho até hoje, uma atividade intelectual muito intensa. E eu comecei já na época da faculdade, em 96, no quarto ano, quando eu escrevi o meu primeiro artigo. No quinto ano, eu escrevi o segundo, e aí eu não parei mais. Assim, eu comecei a escrever bastante, comecei a ocupar espaços que me davam. Os espaços apareciam, por mais esdrúxulo que seja, e aqui fica uma lição pelo que eu vejo hoje das pessoas mais novas. As pessoas mais novas se dão muita importância, se sentem realmente muito importantes, se têm altíssima conta. Você faz um convite para uma pessoa de 25 anos e diz, não, esse assunto aqui, por exemplo, eu não dou. Que já Torce o nariz. é assim, isso para mim é inaceitável. Assim, é inaceitável por um lado e incompreensível por outro, porque eu aceitava tudo, tudo que me oferecessem, como eu não tinha nada, eu aceitava tudo e tentava mostrar que eu tinha condições de ocupar esses espaços. E, além disso, eu também criava espaços. Eu criava espaços. Eu criei muita coisa para, é, para eu poder me apresentar naquele início da minha vida profissional. Se você pegar o meu currículo, pegar minha trajetória, por exemplo, de produção, você vai ver que ali entre 2000 e 2005, a quantidade de coisa que eu fiz, de livro que eu coordenei, de artigo que eu publiquei, eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, de livro que eu coordenei, livro que eu publiquei sozinho, coletâneas, né? Mestrado, doutorado, e sempre tentando falar sobre coisas que precisavam ser ouvidas ou que as pessoas queriam ouvir. Alinhando isso, como eu disse, as oportunidades iam acontecendo, então surgiu a oportunidade da criação, do surgimento do ensino telepresencial, e eu sou um pioneiro disso, assim, eu sou precursor. Eu sou da turma dos precursores, né? Porque fui da primeira leva do curso de Luiz Flávio Gomes, que foi ele que criou Uhum. isso. E Luiz Sim. Flávio me conhecia, eu era muito novo, né? Mas ele me conhecia aqui de Salvador e resolveu apostar em mim, apostar em Pablo Stoso, apostar em Cristiano Chaves. Éramos todos muito jovens, né, naquele momento, mas ele resolveu apostar e eu parti para cima, ocupei o espaço e conquistei esse espaço. E aí meu nome foi. Havia aí uma série de peculiaridades, né? Jovem, baiano, já é uma coisa estranha. Com uma espécie, uma certa petulância intelectual ou uma audácia intelectual. Então eu não era digamos assim, um simples repetidor das informações. Eu organizava o pensamento de uma forma diferente, inovava, me arriscava muito intelectualmente. Ora acertava, ora. E aí tinha um combo ali que criou um certo frisson, a ponto de já no meados da primeira década do século XXI, ali entre 2005, já quando eu publiquei a minha tese de doutorado, foi em 2005, eu já era uma pessoa razoavelmente conhecida. Foi muito rápido, realmente, assim. Eu já era assim, razoavelmente conhecido, tanto que a minha tese acabou tendo 3 edições no mesmo ano. E aí, uma coisa leva a outra, né? Uhum. Aí as coisas vão levando, aí vem o CPC, em 2009, já que 3 anos só depois disso, vem o CPC em 2009, e aí eu já sou cogitado para ir para as audiências públicas. Aí em 2011, quando chega na Câmara dos Deputados, eu já era um processualista bastante conhecido, Uhum. bastante citado, etc. E aí me chama para coordenar os trabalhos na Câmara dos Deputados. Aí realmente a coisa atingiu outra dimensão. E o interessante dessa tua fala aí, que eu acho que para quem nos ouve, e hoje, né, como você bem falou, existe um mar de referências sem é, jovens que não aceitam o mínimo de esforço para poder fazer esse nome realmente acontecer de uma forma mais profunda. O ocupar espaços, o fazer o espaço acontecer
pelo talento realmente, né? Pela qualidade do que faz e pela, às vezes, a coragem de você falar assim, deixa que eu vou tomar, deixa que eu tomo conta Hum. disso daqui e vamos fazer isso dar certo, seja um livro, seja um, um evento, seja um lançamento de algum curso diferente, enfim. Então, isso com certeza é claro que é fruto, né? Deixa eu só lhe dizer uma coisa que é importante. Como eu disse, as oportunidades iam aparecendo para mim e eu ia aceitando todas. Eu aceitava todas, todas. Era para dar uma aula em João Pessoa sobre procedimentos especiais que ninguém dava. Passar uma Uhum. semana em João Pessoa. Fui para João Pessoa. Tinha que fazer uma palestra em catalão. Eu fui para catalão. Tinha que viajar para o interior de São Paulo para fazer uma palestra sobre penhora. Eu ia. Só que nisso tudo, não só eu estava disposto a aceitar tudo que me chamavam, e, portanto, as pessoas sentiam uma certa gratitude por eu ajudar, né? Eu também criando espaço, eu chamava as pessoas. Aí o que aconteceu? Eu fui formando uma rede de relacionamento de pessoas que eu carrego até hoje. E isso é muito importante, assim, você anda, mas anda com as pessoas. Você não anda deixando as pessoas para trás. Então, todo mundo que estava ali no início está comigo até hoje. E a gente vem em rede, né? São meus amigos, que eu não conhecia, mas a gente fez amizade, e vem até hoje, são pessoas muito queridas. E cada vez que você vai aumentando sua rede, que você vira professor, tem orientando, as coisas vão. Então você vai se associando às pessoas. Então é muita gente que lhe quer bem, é muita gente que lhe agradece pelas oportunidades que você cria. Eu sempre apostei muito, eu sempre permiti que pessoas muito mais novas do que eu participassem das minhas coisas. Você pegar um livro que eu coordenei, por exemplo, em 2009, em homenagem a Marcos Bernardes de Mello, que é um dos meus mestres, você vai ver nesse livro textos de alunos da graduação, meus alunos da graduação, porque publicaram coisas boas, eu coloquei. Hoje são pessoas relevantíssimas na AGU, por exemplo, para usar um exemplo de Vitor Trigueiro. Mas era meu aluno da graduação naquele momento, ele escreveu uma coisa, eu fui coloco. Então, você vai permitindo que as pessoas acompanhem você. Você leva as pessoas consigo. Levar as pessoas consigo é realmente uma coisa muito importante. Fantástico, Fred. É isso. É uma construção muito bonita. E ao mesmo tempo o escritório. Então, e uma coisa assim que a gente já até conversou, né? Como é que é a tua gestão de tempo aí nessa história? Porque você tem uma vida intelectual muito ativa e continua assim, e que Deus quiser vai ficar velhinho escrevendo livro e fazendo coisas e todas as revoluções. Mas você tem um escritório também que exige, né? Porque você tem cliente quer falar com você. Nunca vou me esquecer, eu não vou falar nomes, mas você atuava para um músico da Bahia que só fazia reunião 2 da manhã, não é isso? É bem tarde, bem tarde. Bem tarde, que é o horário que termina show, enfim, É. né? E aí você tem que ser o advogado que está lá para fazer a reunião com o cliente na hora que o cliente pode, né? Então, assim, como é que é equilibrar tudo isso? Você à frente da Baiana, você tem muitas frentes, claro, ajudado por muita gente, óbvio, mas como é que você lida com É isso? muito difícil. Toda vez que me perguntam isso, sempre eu tenho muito receio de falar sobre isso, porque é como se eu, ao falar, estivesse normalizando isso e dizer, isso é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Exige demais, é muita renúncia. Eu estava comentando com minha esposa hoje aqui. Eu estava morto. Pô, essa semana foi uma semana muito pesada. Ela, pô, como é que você está aguentando? Eu não sou uma criança como eu era. Mas o problema é isso, é que a vida vai ganhando uma dimensão, né? A sua, que você fica enredado. Então, meu dia é um dia muito longo, muito longo. Eu acordo todos os dias, de segunda a sexta, sábado não, mas de segunda a sexta, eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, todos os dias. Eu leio o jornal, eu fazia academia, aí eu chego em casa, 6 horas, aí vou tomar banho, e aí por volta de até 7 horas,
eu já li tudo do escritório que me mandam para eu poder ler na noite anterior, e minha equipe sabe disso. Eles têm o dia todo para trabalhar, porque de noite eu não consigo fazer nada. É que eu estou conversando com você aqui de noite, mas de noite, de um modo geral, eu não consigo fazer nada. Trabalhar, não consigo. Então, eu acordo muito cedo e trabalho muito cedo. Então, eu digo assim, olha, amanhã eu vou examinar folcloricamente as coisas. E folcloricamente é o meu horário folclórico. Quando dá 6h30 para 7 horas, todo mundo já tem tudo devolvido. E aí eu entro zerado no dia. Se é segunda e quarta de manhã, eu vou dar aula. Eu vou dar aula, porque meus dias de aula é segunda e quarta de manhã na universidade. E aí, de tarde, eu tenho para ver as coisas do escritório, administrar a produção intelectual, despachar. Enfim, é o resto imenso de coisas para fazer. Então, e tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, 2 Tem adultos. casa, tem esposa, Tem tem. esposa, aí tem minha atividade pro bono, né? Eu sou da Associação dos Amigos do Tribunal do Teatro Castro Alves, eu sou da Fundação Irmã Dulce, eu sou a atuação comunitária. Eu sou diretor geral da Faculdade Baiana de Direito, então tem uma reunião a cada 15 dias. Enfim, é muita coisa. A cabeça fica o tempo todo assim. Eu não recomendo isso para ninguém, mas Quem também que administra a sua agenda, Fred? eu. Aí eu não. A agenda é minha. Você não delega. Não, Eu que sei meus compromissos, os não, a agenda é toda horários. meu. A Entendi. única coisa que eu peço quem marcou comigo, mandem um invite para o meu e-mail, que já entra diretamente na minha agenda. Quem cuida da minha agenda sou eu. Nem minha secretária sabe da minha agenda. É só eu. Também não recomendo para ninguém, mas em compensação eu tenho um domínio absoluto É. da minha agenda. Agora, tem outra coisa. Eu sou rigorosíssimo com horário. Rigorosíssimo com horário. Num nível quase psicopático. Mais que britânico. De modo que tudo é com horário. Tudo é com horário. De modo que Perfeito. meu dia é muito líquido. Eu não tenho Uhum. atraso e eu não procrastino nada. Tudo que eu, tudo que eu posso fazer agora, eu vou fazer agora. Então, nada se acumula. São duas dicas que eu posso dar aí. É uma virtude muito É, importante, né? Duas virtudes importantes, né? O cumprimento do horário, eu acho que em respeito ao teu tempo ou do outro, mas enfim, é isso, que se você atrasar 15 minutos, você já atrapalhou tome aí, toda a programação. eu dou aula às 7 horas da manhã na universidade. 7 horas da manhã, em ponto. Eu já disse para os meus alunos da universidade, se eu não estiver na sala 10 para 7, Aconteceu alguma coisa. aconteceu alguma coisa. Porque eu chego e fico na sala esperando. Quando dá 7 em ponto, eu digo, bom dia. Aí começa. Com dois alunos, você vai estar lá Mas o pessoal privilegiando sabe, quem. o É pessoal isso chega, aí. porque ele sabe que começa. É isso aí. Mas são duas virtudes que eu acho muito legais. A pontualidade, eu acho que ela é fantástica. Ela muda a característica profissional de uma pessoa. E não procrastinar, porque é isso, né? Só nós sabemos o que custa trabalho atrasado, né? Aí é madrugada dentro, e o que seja, enfim. E lá no escritório, como é que tá? Como é que você define? Assim, deixa eu falar para eles, já te comentei, mas o teu site ficou a coisa mais linda, Que aquela bom que você gostou. cena daquela parada de mão de capoeira dizendo que inteligência jurídica com a leveza de uma dança e o impacto de uma luta. Isso resume muito quem vocês são. Vocês conseguiram traduzir assim de um jeito muito legal isso. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. O escritório, hoje, ele é um escritório realmente bastante complexo, né? Porque como nada do que a gente fez foi planejado, tudo foi sendo construído e pensado à medida em que as coisas se desenvolviam. A gente hoje, daqueles 3 sócios originais, os 3 permanecem no como fundadores, mas hoje nós somos 29 sócios. 29 sócios. E são 29 sócios, muitos dos quais com perspectivas em relação à sociedade diferentes. Então, há aquele que já tem um cargo público, já tem uma renda boa e, portanto, tem uma relação com a advocacia mais, digamos assim, mais tranquila. Tem Uhum. outros que precisam daquilo para sobreviver, então tem que batalhar. Tem um que é muito captador, mas não opera no dia a dia. Tem outro que capta e opera.
tem outro que tem uma capacidade de gestão absurda. Então, são características de perfis diversos. E a gente teve que ir percebendo isso e criando um modelo muito customizado de governança e de remuneração no escritório. Se eu fosse, por exemplo, falar sobre a remuneração do meu escritório, eu acho que seria uma hora para poder explicar a Há racionalidade. mil regras. Várias regras, mas Pelo são regras. arrepia. Mas a questão é a seguinte, são regras que fazem sentido para a nossa, Sim. vamos chamar assim, para a nossa demografia societária, pelo perfil dos nossos sócios. E são regras que dão certo, Não, funcionam, está funcionando, ninguém são bem mexe. compreendidas pelos sócios. E aí, o que a gente fez? Há uns 10 anos, mais ou menos, a gente criou a figura do conselho executivo do escritório, que é o órgão máximo do escritório, que é composto pelos 10 patrimoniais, o escritório tem 10 patrimoniais e 19 sócios de serviço. É composto pelos 10 patrimoniais, por 2 sócios de serviço escolhidos por representação. Uhum. Então, ele tem mandato, o mandato, eles são eleitos, tem um mandato, e mais 2 sócios de serviço que chefiam núcleos do escritório, mas não são sócios patrimoniais. Então, são 14 membros que compõem o conselho, que é quem delibera as grandes questões do escritório. E aí, no ano passado, a gente, na verdade, em 2023, o conselho tomou uma decisão de criar a figura do CEO do escritório, que a gente não tinha. O conselho era o CEO do escritório, mas não tinha a figura. Uhum. E aí nós E tinha criamos. uma equipe administrativa, Tem, cujo tem. conselho, enfim, dava as Coordenava. diretrizes ali. A gente tinha a equipe das executivas, aliás, são todas mulheres. A equipe das executivas era coordenada pelo conselho. Aí a gente chegou num ponto que não estava dando mais conta. E aí a gente resolveu criar a figura do CEO e uma das nossas sócias, uma das sócias mais antigas do escritório, acho que você conhece, Flávia, Uhum. Smacevski, Flávia Smacevski. Smacevski, Aham. ela assumiu a condição de CEO e, porra, aí Aí muda foi tudo. muda tudo, assim, foi muito importante para a gente, para mim, especialmente para mim, assim, que eu me desgastava muito, porque, além de tudo, ainda tinha que ter essa função executiva do escritório no conselho. E aí o conselho ficou agora para grandes temas, para grandes Estratégia. questões assim, estratégicas e definição de metas no final do ano, orçamento e tal. Mas para o operacional do dia a dia, Flávia pegou. E aí a gente tem hoje 3 unidades físicas, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Então nós temos Todas com operação jurídica. todas com operação jurídica. Portanto, nós temos 3 CNPJs, três Uhum. CNPJs. Nós temos 2 grandes áreas de atuação do escritório. A área da atuação de volume, que é cuidada por 2 dos nossos sócios patrimoniais, João É um Rosa, que é volume fundador, consumidor, Fred? consumidor, muita coisa de consumidor, tem ações tributárias, tem responsabilidade civil. A gente advoga bastante. Assim, aí é Brasil todo, são mais de 50 mil processos, é muita coisa. É um outro negócio quase, né? E é cuidado por João e por Marco Lanes. Marco Lanes que veio para o escritório a partir da sua intervenção, porque foi a partir da sua consultoria que a gente criou o cargo da controladoria do escritório. Nós criamos a partir da sua sugestão. Uhum. E o primeiro o controle do escritório foi Marco Lanes, que a gente trouxe, e ele hoje se transformou num sócio assim, fundamental do escritório. Ele é um grande captador e é o responsável, juntamente com o João, por uma área toda do escritório, que é a área Imenso. do contencioso de volume. E a outra área é do contencioso que não é de volume, a área, por exemplo, da qual eu faço parte. E aí, o que é que acontece? Então, a gente tem esses 3 unidades, esses 3 CNPJs, 3 sedes, Uhum. atuamos no Brasil todo, mas com esses 2 tipos de atuação. A atuação de volume e a atuação de casos estratégicos.
E aí, o que a gente teve que fazer? Como a atuação de volume é uma atuação muito peculiar do ponto de vista da gestão, da lucratividade, da rentabilidade, ele era cheio de nuances, a gente criou uma espécie de unidade 4 fictícia. Porque, veja, tem a unidade 1 que é Salvador, unidade 2 que é São Paulo, unidade do Rio de Janeiro, e a gente teve que criar uma unidade, que não é um outro CNPJ, mas é uma unidade fictícia para fins de organização, para a gente cuidar daquele centro de despesas. Na verdade, não é um centro, é quase que um universo de despesas e receitas, que é essa advocacia de volume. Então, hoje a gente tem 4 unidades, sendo que uma delas é uma unidade virtual, né? E as outras Mas são ela unidades. funciona junto da sede de Sim, Salvador, está no mesmo funciona. lugar. Está no mesmo prédio, Tá. mas não na mesma. É no mesmo prédio, mas em andares distintos. Até porque É, a coordenação de equipe é não, diferente, não. É outra tudo coisa completamente diferente. diferente. Se bobear, não sei como é que vocês estão de sistema, mas É, de preferência é um só, mas assim, é outra. é outra lógica completamente diferente. Inclusive, a gente teve que segregar os custos, segregar mesmo os custos, para poder a gente compreender, ter uma leitura melhor do que está acontecendo ali. A gente gosta, é um bom negócio, se você administra bem, é um bom negócio. Uhum. E é importante porque ele traz muitos negócios, né? Ele Ele é traz muitos porta de negócios. entrada para E várias outra coisas, coisa. né? E aí, se É, o escritório tem o outro braço forte ali, é isso mais aí. técnico, mais especializado, aí você tem. E né, as aberturas de porta que os nomes dão, isso vai gerando realmente. Vai. Você consegue entrar em grandes empresas dessa forma. Você entra pela porta do volume, presta Hum, um bom serviço e a empresa começa a me procurar porque não é de volume também. E aí é um outro tipo de contratação, né? E outro aí o tipo de bolo, tudo. aí o bolo é um bolo que vale muito a pena, né? Você traz o E cliente a para dentro do seu abertura escritório. de Rio e São Paulo foi por conta do contencioso estratégico? Não, vamos lá. São Paulo, a gente abriu em 2018 pelo seguinte: um colega meu de faculdade, grande amigo, muito amigo, de mais de 30 anos, ele foi diretor jurídico de uma grande empresa por muitos anos. E aí saiu, ficou 10 anos como diretor jurídico, saiu. Ele chegou a ser diretor estatutário. E aí, a gente era muito amigo, a gente começou a conversar. Chegou, rapaz, vamos. O que você acha de você se incorporar ao escritório e se incorporar? Como ele ficava muito no bate-volta com São Paulo, ele Uhum. tinha vida em São Paulo. O que você acha de a gente abrir uma unidade em São Paulo, você como responsável, você é um grande captador. São Paulo é São Paulo, é muito importante ter um CNPJ em São Paulo, ter um CEP em São Paulo é muito importante. Uhum. E aí foi essa conjunção da chegada dele, de ele ficar à frente da unidade e de ser um grande captador. E isso aconteceu em 2018 e foi ótimo, está sendo ótimo. É, houve um sucesso grande desde 2018. Rio foi um pouco diferente. Rio foi o seguinte: eu tenho um vínculo afetivo muito grande com o Rio. Eu moro em Salvador, é minha residência, quero morar aqui e foi uma decisão que eu tomei. Mas o Rio é, digamos assim, a minha segunda residência. Eu já tenho um apartamento no Rio, Uhum. meu filho mais velho estudou no Rio, minha filha, curiosamente, veio estudar no Rio, embora depois dessas minhas decisões, mas ela veio estudar no Rio, mora lá, minha filha do meio. Eu sou flamenguista, enfim, e tenho amigos Rio e foi. irmãos no Rio de Janeiro. O Rio, me sinto em casa no Rio. E, coincidentemente, eu tenho muitos clientes no Rio. É uma coincidência. Clientes importantes no Rio. E, coincidentemente também, eu tenho muitas parcerias com os escritórios de contencioso do Rio. Muitas. Muitas. Aí eu pensei o seguinte: eu fiz, olha, eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou abrir uma porta no Rio para me aproximar mais dos clientes que eu já tenho no Rio, que são clientes importantes. Me aproximar mais dos meus parceiros do Rio. Que é E, importante quem também. sabe, tem mais coisa. Como o custo não é um custo alto, e eu tive uma ideia de pegar uma sócia, que é uma máquina de trabalho muito boa e que tinha disponibilidade de se mudar para o Rio,
passando a ter uma participação societária maior, eu montei esse plano, levei ao conselho do escritório em 2023 e o conselho aprovou. E aí nós abrimos o escritório no ano passado, 2024, no Rio. E está sendo Vocês estão ótimo. no centro? Fica na Torre Rio Na Sul, Barra? ali em Botafogo. Não, o bairro é muito Ah, longe. Deus me É, livre. Tá, fica, ali fica no. na Torre Rio Tá. Sul, em Botafogo. A gente resolveu não ser no centro e não ser na Zona Sul, propriamente dita, lá em Leblon e Uhum. Ipanema. Aí pegamos na Torre Rio Sul, que pô, a gente pegou um Ah, o andar, bom é que você está ali 37º do lado do andar, aeroporto, você do está ali lado do perto de aeroporto. tudo, ali é O prédio gostoso. tem um shopping embaixo, Tem tem um shopping. estacionamento. Aham. E a vista do nosso escritório é É Pão de qualquer coisa. Açúcar, né? Pão de É açúcar, só Pão de pão de Açúcar. açúcar. E a nossa vista é exatamente do Pão de Açúcar. Nossa sala fica debruçada para o Pão de Açúcar, o É. 37º andar. Então, é um Dá astral gosto, muito né? grande. Dá Bom. gosto de falar. Bom, então, o escritório está organizado assim, essa visão de gestão que evoluiu para caramba, eu acho que essa visão de ter um CEO, né? Um CEO com a cultura do escritório, porque É, também essa é uma outra é uma discussão, discussão. né? A gente teve muita Contrato dúvida sobre alguém isso. de mercado ou formo, e é muito complicado isso. É complicado. É complicado. A gente pensou muito sobre isso. A gente sabe que tem vantagem de você trazer uma pessoa de fora, até para oxigenar, para não ter os mesmos vícios, a gente sabe disso. Mas eu, particularmente, estava muito receoso, tendo em vista a relação que a gente tem entre nós sócios e a nossa cultura é uma cultura muito peculiar. Uma pessoa de fora, talvez naquele momento não fosse. Talvez a Flávia foi o nome ideal, porque ela tem 20 e tantos anos, 25 anos de escritório, ela entrou no escritório em 2000. Uhum. Então, ela viu tudo acontecer, é uma pessoa muito querida, muito respeitada e exerce uma liderança. Ela tem soft skills que são muito impressionantes. Então, ela consegue se relacionar muito bem comigo e com o estagiário, e com os sócios mais, digamos assim, mais estressados. Então, ela vai administrando Tem bem. uma inteligência emocional Tem, boa, tem. é muito bom. E é isso, né? A questão da cultura, porque um CEO, para estar nessa posição, ele precisa ter a liderança conquistada, não É, é a liderança imposta. Então, assim, é. você trazer alguém de fora, leva tempo para a pessoa conquistar o seu espaço, né? Concordo 100%. Realmente, assim, eu vejo experiências de clientes nas contratações, bate cabeça e não é pouco. Fred, a gente está fazendo uma movimentação. Você está muito à frente aí do movimento acadêmico. Convive muito com jovens acadêmicos por conta da própria faculdade, dentro do próprio escritório. A gente está vivendo uma época, e eu estava até vendo, vocês lançaram um mestrado profissional, né? E eu estava ouvindo alguma coisa da tua fala ali naquele lançamento. É uma visão. Qual que é a tua visão a respeito do que está acontecendo hoje, em termos tecnológicos, em todas essas inovações que, enfim, estão atordoando todo mundo? Uma geração mais complexa em termos de comunicação com a geração anterior, talvez, né? Eu assisti aquela série Adolescência e Eu você também. fala, gente, o problema é comunicação, porque, né, é outra língua. E a gente está aí olhando para um 2030 já, e o escritório precisando traçar estratégia, um mercado que está com toda essa efervescência. Como é que você está vendo isso? Qual que é a tua visão a respeito até desse mestrado profissional? O que que mudou do acadêmico para... Como é que você está vendo tudo isso? Se mistura é uma pergunta meio maluca, mas enfim. Rapaz, muitas questões aí, né? De fato, é muito difícil para mim compreender as pessoas com 30 anos mais novas do que eu hoje. Muito difícil. Eu imagino que era difícil para uma pessoa, quando eu tinha 20 anos, uma pessoa de 50 me compreender. Portanto, é verdade. Possivelmente. Muito possivelmente. Mas eu reconheço que é difícil. E reconheço e tenho a humildade de querer compreender,
de entender o que está acontecendo e tentar me conectar com essa galera. Hoje a academia, a visão da academia é muito diferente da visão quando eu me formei. Porque quando eu me formei, a academia era uma coisa de pouca gente. Então, você está no mundo acadêmico, você estava ali, você era um no milhão. Assim, era muito, muito raro, né? Você ser um professor de faculdade, Super um peneirado, cargo. né? Hoje não. Hoje isso não é uma questão. Isso não é nem mais um desejo. As pessoas, você não vê como um desejo generalizado que as pessoas querem ser professores, não, porque é uma profissão que não é muito bem remunerada, se for professor de academia, da academia não é muito bem remunerado, dá muito trabalho, muita dor de cabeça, tem que lidar com jovens, corrigir prova, etc. Mas as pessoas querem se ver, ou querem ser vistas como intelectuais, como assim, escrever rapidamente, né? Nos sites de jornalismo jurídico, e há muitos hoje em dia, em que você consegue escrever um artigo de 2 folhas, o artigo vai para esse site e é compartilhado nas redes sociais e compartilhado no WhatsApp, e você se sente e se vê como uma pessoa influente. Quando as coisas não são assim, né? Não são assim. Então, tem todos esses problemas. Aí vem o surgimento do mestrado profissional em Direito. O que é o mestrado profissional? É um mestrado, quando você vai obter o título de mestre, assim como você obteria se fizesse um mestrado acadêmico, só que a pegada dele é uma pegada para a sua profissão, é uma qualificação para a sua profissão. Então, você vai mergulhar em, em aspectos da sua profissão para melhorar a sua operação jurídica. Tanto que o seu trabalho de conclusão de curso não vai ser uma dissertação, como se faz no mestrado acadêmico. Você pega um tema da penhora e vai dissertar sobre penhora. Não, você pode fazer, por exemplo, um modelo de cláusula contratual. Esse é o seu trabalho. Esse é o modelo, essa é a explicação por que esse modelo é bom, e esse é o trabalho de conclusão de curso. Você pode desenvolver um sistema operacional, e esse é o seu trabalho de conclusão de curso. Você pode desenvolver um procedimento de gestão de uma vara, e esse é o seu trabalho de conclusão de curso. Então, perceba que o produto do mestrado profissional é um produto para a realidade. Você produz algo para tentar mudar a realidade da operação jurídica. E esse tipo de mestrado interessa aos profissionais que não querem seguir a vida acadêmica, porque são pessoas que querem fazer novas conexões pessoais, querem se qualificar, mas não querem fazer uma dissertação de mestrado, não querem fazer prova. Ler aquela quantidade imensa de Não é disso que se trata. Ele quer o seguinte: eu sou juiz, eu tenho um problema aqui na minha vara, o problema é esse, eu quero ver se a academia me ajuda a resolver esse problema. E eu vou ser estimulado a tentar encontrar uma solução para esse problema. Quer dizer, isso mexe com as pessoas. Por isso que o mestrado profissional, a FGV, por exemplo, tem mestrado profissional já há bastante tempo, é tão um sucesso. Meus sócios, que não querem seguir carreira acadêmica, mas querem se qualificar, fazem mestrado profissional. Eles não querem fazer mestrado acadêmico, eles não vão ter uma vida acadêmica, eles não vão orientar a gente, não vão fazer concurso para a universidade pública, não querem ser doutrinadores. Tem que Ser ser algo doutrinador é um que negócio faça pesado. sentido realmente para aquilo que a pessoa vai fazer, né? Porque é isso. O fato de não querer já é um grande passo para a vida, né? Porque você É, não vai cair em coisas que vão fazer o teu tempo ser dragado ali para coisas que você não vai ter já, utilidade depois, é muito e complicado. o tempo já é tão curto, né, para você fazer uma coisa que não lhe motiva, tal. Então eu sinto, aí por outro lado, eu sinto uma geração, as gerações mais novas, elas são gerações muito ansiosas, né, um nível de ansiedade muito alto. Isso é uma questão. Eu sinto que é uma geração que não pensa no futuro. O futuro não é uma questão. Aí é muito diferente da minha geração. Muito diferente da minha geração. Muito. Assim, as pessoas assim na minha época, a Glécia se imaginava velho. Então, eu pensava projetando 20 anos, 25 anos. Hoje a pessoa Eu vou projeta 3 ter, o que anos. que eu tenho que comprar a minha casa, Exatamente. fazer planos reais, assim, Planos. E para planos palpáveis. a médio e longo prazo. Isso. Hoje não. Hoje as pessoas vivem o presente. 3 anos é o máximo assim de perspectiva. Então, com isso, eles vão vivendo a vida
de uma maneira muito ansiosa, tudo é muito rápido, muito rápido. E a ansiedade rigorosamente ansiedade é uma má relação sua com o tempo, né? Que você está hoje aqui, mas você só fica pensando lá. Então, mas o lá é depois da manhã, sei lá, daqui a 2 meses, e aí você não está bem aqui. Então você não vive bem o presente porque você está Nem angustiado lá, com nem cá. nem lá nem cá. E aí o que é que acontece? Eu vejo pessoas que têm uma formação muito deficiente. Isso me impressiona bastante. E aqui a formação não é só a formação básica. Escrevem mal, Uhum. tem pouca cultura básica, pouca cultura básica. E História, geografia, coisas sim, assim básicas, né? e é repertório cultural pequeno, pequeno, Uhum. e a formação jurídica muito superficial, porque as pessoas não leem mais, né? Não leem mais. Os É, alunos não leem mais. Se você encontrar um aluno que leia é um evento. É um evento. Um aluno que lê é é um uma evento. Você, lavagem, tem que parar, fazer você uma lavagem para para esse fazer uma lavagem menino, daquele para aluno, fazer uma exatamente. festa. Vamos celebrar você, porque hoje é caderno, e olhe lá, é vida o de TikTok. Então, o aluno quer estudar apelação. Ele vai para o TikTok, deve ter algum TikTok aí, alguém explicando apelação. Aí ele vai estudar Em por um ali. minuto. Em 1 minuto. E olhe lá, porque 1 minuto já é uma coisa eterna, né, para a vida de TikTok. Para a Então, rede de rede isso me choca social. muito. E se Aham. você aliar tudo isso com o desenvolvimento da inteligência artificial, que está vindo muito fortemente para a advocacia, essas pessoas vão ocupar que espaço? Porque se não tem a inteligência artificial tem um repertório melhor do que o deles. Ah, Escreve bem melhor, melhor, bem escreve melhor. muito melhor do que o dele. Então, É só fazer a pergunta é certa, só né? fazer a Porque se pergunta você não certa. tem o repertório, você não tem condições de fazer uma pergunta inteligente, algo que realmente vai trazer algo, né, Além que de você não conseguir compreender se a resposta da inteligência artificial está tá correta. boa. No, É. no escritório, vocês estão entrando já para essa linha de uso de tecnologia nesse nível? Veja, na área de volume, já tem. Se me perguntasse detalhes, eu não saberia lhe dizer, mas tem. Tem Uhum. robôs lá desenvolvidos e tal. Vou chamar o João aqui, vou chamar ele para João, um papo. falar com o João, aí João vai lhe dizer tudo aí. João e Marco Landes vão lhe explicar tudo sobre isso. Na minha área, na minha atuação, seguramente a minha equipe tem algum tipo de atuação com inteligência artificial. Eu sei que eles, para resumir decisões, Uhum. para melhorar o próprio texto, eles fazem um texto, ele pede para a inteligência dar uma enxugada. Ora, eu nunca usei. Nem para curiosidade? Não. Uma vez, quando o ChatGPT surgiu, ainda estava naquela fase de teste, eu entrei e, e aí entrei, aí fiz uma pergunta, perguntei quem eu era. Quem é Fred? Fale de Fred Dier. A primeira resposta foi um absurdo. Só inventava coisas a meu respeito, uma onda. Já melhorou bem. Não, aí eu corrigia. Quando eu corrigia, essa informação está errada. A volta era muito impressionante. A volta já era no nível de acerto. Pedia desculpa, aí aquilo me assustou. Aí eu fiquei assustado, porque eu É sou da meio geração que bruxaria, viu. é meio bruxaria. Eu assisti Exterminador do Futuro com 10 anos. Então a Skynet estava dominando o mundo em 2029. Então, aquilo foi assustador para mim. Me remeteu 40 anos atrás, nos meus 10 anos, e aquilo me pegou, Gatilho. gatilho. E aí eu não uso, eu até agora eu Ô, não Fred, precisei. mas eu fico pensando aqui, com a quantidade de produção intelectual que você tem, você construir um agente com a tua, com o teu conhecimento, subir tudo que é teu, ensinar, né? Não é ele ficar louco dando resposta aleatória. Você colocar tudo isso dentro de um cérebrozinho ali, que hoje é possível. Eu subi todos os meus livros para um Já GPT lá pensei nisso, já pensei nisso. Até para poder e me testar, né? Veja se eu estou me contradizendo, por exemplo.
Alguma coisa do gênero. Testa ele bastante em termos de pesquisa, mas você coloca lá seus livros em PDF ou assuntos, cria um para um assunto, outro para outro, mas é, é uma bruxaria É. interessante, assim. Eu acho assim, eu tenho certeza disso, eu não tenho nenhum preconceito, nenhum preconceito. Aí eu não uso porque, eu não usei porque eu tenho preconceito, não. Eu não usei porque realmente aconteceu de eu não usar. Não, mas É, isso tudo tem seu tempo, eu acho que é bem por aí, não? A gente tem que respeitar a nossa visão das coisas, né? Agora, o escritório, assim, eu nem digo que tecnologia só, porque a gente tem hoje se fala muito da tal visão ambidestra da gestão, né? E essa visão ambidestra da gestão, isso é um papo muito para o conselho de vocês, talvez. É, de um lado, você tem a operação que não pode parar, então é óbvio que o teu escritório, com todas as unidades, com todos os núcleos, com 300 e tantas pessoas, sistema, etc., modelos de negócio específicos ali, isso tem que rodar, então essa mão está rodando aqui, só que a ambidestria está em você começar a antecipar coisas lá na frente. Então, a inovação que o escritório precisa atingir para 2030, não digo nem que é só tecnologia, mas às vezes é um atendimento diferente ao cliente, um tipo de relatório diferente, é uma experiência diferente desse cliente, que você hoje tem vários clientes com várias necessidades, inclusive, né? Não dá para pôr tudo numa caixa só. Então, se fala muito dessa visão ambidestra da gestão, o quanto que é importante as estruturas estarem, digamos aí, 80, 90% cuidando da mão que faz a coisa acontecer, já a operação em si, e uns 10, 15% com esses grupos que vão pensar em algo. A gente não sabe ainda o que, a gente não sabe como, não sabe. Talvez esses estudos que a própria cada uma das equipes faz com relação ou à inteligência artificial, mas não só isso, né? Que é interessante, porque quando a gente está olhando 2030 e nessa velocidade toda que as coisas estão acontecendo, e aí eu queria te ouvir, como é que você vê o cliente 2030? Tem mudança para ele também, ou é só a equipe? Né? Ele está reagindo como? Ele está esperando o quê de um escritório? Como é que você enxerga isso? Vocês têm parado para pensar? essa questão da inovação, e aqui inovação não apenas no desenvolvimento de sistemas operacionais, mas no modo de fazer diferente, né, como você colocou, é um tema que me preocupa. O nosso escritório, ele poderia inovar mais rapidamente. Eu reconheço isso. Nosso ritmo de inovação é um ritmo constante, a gente sempre tem uma coisinha nova, mas é mais lento. E aí são as circunstâncias nossas. O escritório cresceu muito avassaladoramente nos últimos 5 anos, de modo que a gente meio que ficou imerso nisso. E você crescer demais, tendo que dar conta, e conta de coisas muito relevantes, é reunião, é prazo, não sei o que. E, e a gente era quem comandava o próprio escritório, não dava nem tempo de você pensar muito nisso. Então, Com certeza. o meu tempo ficava. E olha que de todos os sócios, eu era. Todas as grandes novidades do escritório, inovações do escritório nos últimos 10 anos, vieram da minha cabeça. Novidades aqui, como novidades de gestão e de reorganização, modos de fazer distintos. Mas eu cheguei no meu limite de capacidade de fazer tudo o que eu faço e ainda ter que fazer essas abstrações. Por isso que eu Não é sugeri. nem isso. Pensa o escritório como se fosse um grande navio, né? Uma coisa é você fazer uma curva com um barco pequeno, uma Ah, lancha sim, claro. pequena, né? A outra Curva você tá com um barco gigante, pesado. Então, assim, a é bem curva dele, difícil. ela não é tão rápida quanto um barco menor, né? Não tenha dúvida. Eu reconheço é, que a gente tem que atentar mais para isso. E os clientes, aí você me perguntar dos clientes. Eu não sei se eu sou uma boa amostra, porque eu tenho um tipo de advocacia com um tipo de cliente bem peculiar. Uhum. Mas, assim, isso que eu posso te dizer,
os meus clientes, os que me procuram, querem rapidez na resposta. Então, todos eles têm hotline comigo, e isso realmente é um ativo que eles não estão acostumados. E eles querem entrega. A entrega tem que ser uma entrega boa. Eles vão lhe contratar para quê? Para se sustentar, ele quer saber se a sua sustentação foi boa. Eles vão lhe contratar para fazer um parecer, ele quer saber se aquele parecer foi um parecer que você fez para caso dele, ou você pegou um achado lá, um catado, e fez um parecer qualquer. Ele quer saber se a petição que você fez foi uma petição para ele, no caso da advocacia estratégica, ou se você fez assim, um bem bolado. Então, eu vejo isso muito claramente. E na advocacia que eu estou, não tem muita preocupação com preço. Assim, É que você está na é. advocacia científica, né? Naquilo que a gente chama de advocacia. Você, Fred, né? O Aí por isso que eu escritório não sei tem se eu sou uma vários. amostra. Eles Aham. assim, cobre seu preço. Eles não tem muito problema com o preço, mas eles exigem se esse hotline realmente é pesado e a entrega. Isso eu posso lhe dizer. É isso aí. E isso não muda muito daqui até 2030, Não muda, não muda. obviamente. Isso A não. tendência é que piore. A O que tendência é que piore. talvez mude, que aí o escritório precisa estar atento, né? Porque essa advocacia de volume é outro cliente, né? Completamente diferente. O cliente quer outra coisa. Fred, Nesses nossa casos, cadeira é igual, Fred. Agora que eu aqui, ó. notei. Olha lá. Mesmo, exatamente. Esse cliente quer outra coisa. Esse cliente quer informação. Aham. Para ele perder, por exemplo, é do jogo. Ele não quer ser surpreendido em nenhum momento. Informação em números que ele Número, o leia, tempo não todo. é juridiquês, Não né? é juridiquês. É Informação informação, estatística. número. Aham. Isso é verdade. É isso aí. Fred, já tomei muito do teu tempo, mas assim, é uma alegria conversar com você, porque a gente tem que ficar quieto e só te ouvir, né? Porque é isso. É só no aprendizado aqui, e isso é muito bom. Últimas palavras para você dar uma despedida, assim, porque para mim, assim, eu tô feliz hoje. Rapaz, veja, eu adoro conversar sobre as experiências da sociedade de advogado, porque cada sociedade tem as suas características, né? Eu sempre, às vezes, eu já fiz várias vezes isso. Eu viajo e para conversar com meus amigos de outros escritórios e marco uma conversa com eles só para tratar disso. Aí eu vou para o Matos Filho, vou para o Pedro Neto, vou para Tozinho, vou para Galdino, vou para Bermudes. E é marcar para conversar. Pô, como é que você faz isso? E como é que você estimula o cara tal? Como é que você faz para manter? É compreender. E a partir dessa troca de ideias, você vai construindo um modelo para o seu escritório. Hoje eu tenho isso bem convencido. Eu adoro o Matos Filho, eu acho o Matos Filho um grande escritório. Mas o modelo dele é incompatível com a minha realidade. É um benchmark interessante, mas É, ele não se não adequa a funciona para você. mim. Uhum. Aí conversar com outros escritórios para ver se algum tem alguma coisa parecida. E alguns têm um pedaço que é parecido, outro não. E aí você vai pegando essas experiências e vai construindo a sua solução, né? E sempre tendo a premissa de que a solução é sempre provisória. Toda solução é provisória. Você tem que testar para ver se funciona. Porque o teste é que vai tirar a prova dos 9, né? Exatamente. Lá funcionou, aqui eu não sei. Vamos ver com o nosso povo aqui como é que vai ser, né? Mas é isso. A gestão ela está em constante mudança, porque se você tirar uma pessoa da tua equipe já altera o que você tinha mês passado e aí Exatamente. tem um desafio diferente, né? Então, é o tempo todo. Mas é isso, não tem um escritório igual ao outro, mesmo que faça as mesmas Não áreas do tem. direito, não tem essa Não tem. concorrência, não existe, porque é Não tem. cada um com DNA. E o de vocês com um DNA que para mim, assim, ver aquela parada de, para mim ali resumiu com uma clareza muito grande quem são vocês. Eu te agradeço imensamente Obrigado a por você, você minha estar querida. aqui. Estamos juntos. Precisar de qualquer coisa, estou aqui à tua disposição e Valeu. que a gente possa se encontrar em muitos outros papos, né? De Com sócios, certeza. de Pode sempre amigos. contar comigo. É isso Conte aí. comigo. Valeu. Bom Obrigada, dia, boa Fred. tarde, boa noite para todo É mundo. isso aí. Valeu. Até Tchau, mais. Tchau. tchau. Bom, conversar com o Fred não pode ser nada menos do que muito bom, né? É muito aprendizado, uma pessoa realmente fora da curva, um profissional que eu tenho um respeito imenso
E eu tenho certeza que ele trouxe muitas questões aí para a gente poder pensar, para você que está aí poder pensar, como também aplicar, da mesma forma como ele faz, né, como ele disse agora no final, de ouvir os colegas e ouvir como é feito no escritório A, no escritório B, e sempre tem alguma coisa que a gente pode aproveitar para o nosso próprio escritório e fazer isso acontecer. Eu quero te convidar para se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e encaminhar esse programa para um colega advogado, uma colega advogada. Se você quiser trazer seus comentários falando das suas impressões sobre sociedade de advogados, sobre a vida de sócios, sobre esse episódio, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes do nosso convidado Fred, do escritório dele, o meu no Instagram, no LinkedIn, né, os nossos no LinkedIn, no Instagram. E no próximo episódio conversaremos com mais um sócio fundador ou uma sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas os nossos programas, como você sabe, que vão ao ar a cada 15 dias. Então é isso, nos vemos no próximo. Até lá.